Olá, professor. Olá, Eduardo. Tudo certo? Espero que o professor esteja bem. Vou começar a apresentação aqui do grupo da P36, da plataforma de petróleo P36 da Petrobras. A gente vai falar sobre a explosão e naufrágio da plataforma P36 da Petrobras. Meu grupo é composto pelo Gabriel, pelo Guilherme, pelo Matheus, que sou eu, e o Pedro, professor. Deixa eu colocar minha carinha para cima. Então, basicamente, o que também foi escrito no documento que foi enviado pelo professor, a gente vai dar uma introduzida no tema sobre extração de petróleo, sobre plataformas de petróleo, sobre esse tipo de condição de trabalho, vai abordar especificamente sobre a empresa Petrobras, essa vai ser a minha parte. Depois o Guilherme já vai dar continuidade sobre o que é a plataforma P36, onde está localizada, o que foi o contexto dessa tragédia, como que ocorreu essa explosão, esse naufrágio da plataforma, qual que foi o cenário pós-tragédia, as inovações dentro desse universo de plataformas de petróleo, sobre extração, e as conclusões que a gente tem sobre todos esses temas e as referências das nossas pesquisas, professor. Então, para começar, professor, eu vou dar uma introdução bem geral sobre como é esse universo da extração de petróleo no mundo e aqui do Brasil também. Então, o que a gente pode falar é que existem aproximadamente 170 plataformas de petróleo offshore na costa brasileira. Mais ou menos, uma média que eu encontrei na internet foi que existem 150 trabalhadores, em média, embarcados nessas plataformas offshore. Além disso, como a gente vê na disciplina do professor Eduardo de segurança do trabalho, esses trabalhadores eles ficam expostos diariamente a condições de trabalho muito perigosas nessas plataformas de trabalho, assim como meus colegas vão falar mais à frente. Nesse trabalho, a gente vai abordar especificamente sobre o acidente na plataforma P36 da Petrobras, uma plataforma que está localizada no Campo do Roncador, na Bacia de Campos. Ele é considerado o maior acidente em plataforma offshore da empresa brasileira, totalizando 11 mortos e um naufrágio completo da plataforma. Agora eu vou abordar especificamente um pouco sobre a Petrobras. A Petrobras ela foi criada então em 3 de outubro de 1953 por Getúlio Vargas. Uma frase ícone, né, dessa época, desse momento histórico, é o petróleo é nosso, que acho que todo mundo já deve ter visto. Em 1968, que eu encontrei, ali propriamente no site da Petrobras, tem toda uma descrição detalhada sobre essa história. Em 1968 é então construída a primeira plataforma móvel de perfuração. Ela foi descoberta ali no Mar de Sergipe, é uma plataforma continental brasileira. Em 1974 é então descoberta a Bacia de Campos, um local, como meus colegas ainda vão abordar, um local com um intenso potencial de exploração de petróleo. É ali que ocorre o acidente da P-36. Já dando continuidade, falando especificamente sobre a Bacia de Campos, ela está localizada na costa norte do Rio de Janeiro, no sul do estado do Espírito Santo. Ela contém aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, é considerada a mais importante reserva petrolífera do Brasil. Já falando da Petrobras, em 1977, ocorreu uma coisa muito importante. Foi feita uma quebra do monopólio estatal, que era então, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Então ocorre uma privatização parcial, que é como a Petrobras se encontra até hoje em dia. Ela tem um capital, metade do seu capital aberto para investimentos privados, que isso ocorre nos anos 2000, e o que isso também ocorreu foi uma maior competição, né? As empresas agora, o mercado começa a competir com a Petrobras, não existe mais esse monopólio que antes era majoritário da Petrobras, esse domínio, tá certo? Então, em março de 2001 é que ocorre esse acidente, que o pessoal vai abordar mais na frente. Em 2007, já mais próximo, outra descoberta importante é o pré-sal, que já está em outra bacia, a Bacia de Santos, que está localizada no estado de São Paulo, que ela ficou famosa por ter um óleo de excelente qualidade e de alto valor comercial. Ainda dando continuidade, em 2008, 2018, que eu encontrei ali no próprio site da Petrobras, é que houve um lucro líquido de 6,961 bilhões de reais no primeiro semestre de 2018. Um lucro, o melhor resultado da empresa até
desde o primeiro trimestre de 2013. Isso foi ocasionado principalmente pela alta de preços do petróleo. De maneira geral, o valor de mercado da Petrobras teve seus altos e baixos por várias razões. Uma dessas razões é o aumento de preço do petróleo de maneira global e também sobre os governos do Brasil durante esse período. Em 2018, ainda, a Petrobras era a sétima maior empresa do mundo. Hoje, eu pesquisei na internet também, um valor atualizado, ela está na colocação de 50 da maior empresa do mundo e ainda assim é a maior da América Latina. Ela opera em 27 países, seja de produção de energia ou setor de exploração, refino, transporte, petroquímico, derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis. Aqui que eu achei essa informação de 2019 da Petrobras, algumas informações sobre como que funciona essa produção e um pouco do conteúdo que uma empresa tão grande tem. Eu achei interessante o número de empregados que em 2019 tinha, que é 63 mil aproximadamente. Hoje em dia, e também achei uma pesquisa sobre, por conta da pandemia, esse número diminuiu muito. Ela perdeu muitas sedes físicas, de muito trabalho que era feito em escritório, agora virou home office. E hoje em dia a Petrobras contém aproximadamente 45 mil empregados. Não consta aí nessa imagem, que essa imagem é de 2019. Então, de 2019, alguns valores interessantes, que são que tem 13 refinarias, postos Petrobras tem aproximadamente 7.600, existem biocombustíveis 5 unidades de produção, termoelétricas são 20 usinas, energia eólica ela participa em 4 usinas, tem uma usina fotovoltaica, a frota de navios é 123, existem 7.700 quilômetros de oleodutos e 9.190 quilômetros de gasodutos. São uma empresa enorme mesmo no Brasil, certo? Agora, quem vai dar continuidade, professor, é o Guilherme, vai contar especificamente sobre a plataforma P36. Bom, pessoal, dando sequência então àquilo que o Matheus comentou, eu vou apresentar agora sobre a plataforma P36. Originalmente ela pertencia à Companhia Italiana de Petróleo, a companhia estatal deles. Então, a construção da plataforma P36 iniciou-se na Itália no ano de 1994. Todavia, em 1996, a Petrobras acabou arrendando essa plataforma e a sua construção foi finalizada no Canadá no ano de 1999. Nesse mesmo ano, a plataforma chegou ao Brasil e no início de 2000, mais especificamente no mês de maio, ela começou a operar na costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, no campo do Roncador. Esse local fica aproximadamente 130 km da costa do estado do Rio de Janeiro. Por ser um projeto inicialmente pensado para atender as características de operação da companhia estatal italiana, de até 500 metros de profundidade, quando ela foi arrendada pela Petrobras, o projeto teve que ser modificado. Só que como ela já estava em construção, foram feitas algumas adaptações. Isso porque na Bacia de Campos as profundidades das reservas são bem maiores, entre 1.300 a 1.900 metros. Então uma das alterações que foram feitas foi a realocação dos tanques de drenagem emergencial, que saíram da parte de baixo do convés e foram posicionados então nas colunas de sustentação da plataforma. Isso tem então relação com a tragédia que ocorreu no ano de 2001. Algumas características que vale a pena ser mencionadas da plataforma são a sua incrível capacidade de operação, que no ano de 2000 corresponde a aproximadamente 15% de tudo que era processado no Brasil em termos de petróleo e gás. Então, ela tinha capacidade de prospectar até 184 mil barris de petróleo por dia e 7,2 milhões de metros cúbicos de gás. Além disso, ela teve custo estimado na época em 350 milhões de dólares, que hoje em dia ultrapassaria facilmente a barreira de R$1 bilhão. Ela também tinha um tamanho extremamente elevado, então a altura dela é de aproximadamente um prédio de 40 andares, pesava aproximadamente 60 mil toneladas. E seus elementos principais eram um heliponto, que servia para fazer o desembarque e embarque do pessoal que estava no continente. Ela era sustentada por 2 flutuadores que ficavam abaixo das suas colunas. Além disso, ela tinha então 4 colunas de sustentação, nas quais estavam instalados então os tanques de drenagem emergencial. E além disso, ela tinha toda a parte de processamento de gás e óleo e também uma torre de chamas, que é responsável por eliminar os gases que são emanados pelos hidrocarbonetos que são prospectados junto com o petróleo. O campo do Roncador, onde estava situada a plataforma P36, tem características muito importantes. A primeira delas é que ele foi descoberto em 1996 e possui extensão de 111 km².
Além disso, ele tem reserva estimada em 2,6 bilhões de barris de petróleo e 27,6 bilhões de metros cúbicos de gás. Devido à sua grande extensão, a sua exploração foi dividida em 3 diferentes estágios. O primeiro estágio era composto por 28 poços, que seriam conectados individualmente à unidade estacionária de produção, ou seja, a P36, que era para ser uma plataforma fixa. O óleo produzido então nessa plataforma seria transportado através de cabos para um navio petroleiro, o P-47, que teria então capacidade de estoque para até 2 milhões de barris. Esse navio então teria o seu estoque escoado através de navios aliviadores que fariam o transporte dessa carga de óleo até o continente. A parte de gás seria transportada desde a plataforma até o continente através de gasodutos. Uma série de fatores fez com que a tragédia acontecesse. Então, para que a gente consiga entendê-la, vale a pena a gente fazer um breve retrospecto. Tudo começou então com o transbordamento do vaso de Dreno, que era um sistema que fazia a captação dos resíduos de outros processos da plataforma e fazia o posterior descarte destes no mar. Todavia, como ele ficou entupido, a sua anilha de descarga ficou permanentemente aberta, o que fez com que os seus fluidos acabassem escoando para outros sistemas que estavam interligados a este, como por exemplo as linhas de saída dos tanques de transbordamento. Devido a falhas nas válvulas de admissão desses tanques, ocorreu a penetração nestes dos fluidos oriundos desse vaso de dreno, que acabou acarretando a necessidade de operações de esgotamento, dentre estas, a operação de esgotamento do tanque de bombordo. Quando essa operação foi inicializada, ela requeriu o acionamento da bomba de recalque, todavia essa apresentou uma falha, de modo que a linha, que antes apresentava falhas, ficasse completamente aberta, permitindo então a contaminação em toda a tubulação com resíduos oriundos do vaso de dreno. Soma-se a isso então a falha reconhecida na válvula de admissão do tanque de Boreste, aquele cuja bomba de recalque foi retirada para manutenção, que permitia então, ao contrário do que era planejado, a entrada de fluidos no seu interior, que acabou contaminando o tanque. Todavia, o respiro deste havia sido retirado, ou vedado, quando a bomba foi levada para a manutenção, o que fez com que ele não trabalhasse mais a pressão atmosférica, e sim a uma pressão crescente, uma vez que cada vez mais entravam fluidos no seu interior. Após 57 minutos, a bomba defeituosa do tanque de bombordo conseguiu ser acionada de forma manual, o que fez com que a extravasão começasse. Todavia, aquela mesma falha na válvula de admissão do tanque de Boreste permitiu que parte dos resíduos extraídos de um tanque entrassem dentro do outro, o que só piorou a questão da pressão interna, que aumentou ainda mais. Somado-se a isso, os resíduos que foram captados e então transportados para dentro do tanque de Boreste começaram a inalar gases, que começaram a aumentar cada vez mais a pressão interna desse tanque ao longo do tempo, transformando-o praticamente numa bomba relógio. Bom, nessa sessão eu vou explicar como ocorreu a explosão e o naufrágio da plataforma e como se sucedeu o acidente. Então, como o Guilherme havia comentado anteriormente, o tanque de drenagem ele passou a ser pressurizado e ele continuou assim durante 121 minutos até atingir a sua pressão máxima de 10 bar. Ao total, continha no interior do tanque de drenagem 13 metros cúbicos de óleo, 1.460 metros cúbicos de gás e 64 metros cúbicos de água, segundo o relatório da ANP. E à meia-noite e 22 do dia 15 de março, o tanque se rompeu. Então, o que ocorreu foi que água, óleo e gás, que estavam no interior do tanque, passaram para o interior da coluna da plataforma. O que ocorreu também foi que, com a explosão, houve o rompimento da tubulação, de uma tubulação de 18 polegadas de refrigeração, que levava água do mar para outras regiões da plataforma. E graças a esses dois rompimentos, tanto do tanque quanto dessa tubulação de 18 polegadas, iniciou-se um processo de inundação de toda aquela coluna. Assim, os gases que foram liberados do tanque, eles subiram, penetraram através das tubulações de ventilação e alguns suspiros que haviam rompido nos níveis acima, e chegaram até o tanque top e o convés principal.
Isso é sabido, pois alguns alarmes, alguns sensores foram disparados, identificando a presença de hidrocarbonetos nesses locais. E um ponto importante para se comentar nesse sentido é que as áreas do terceiro e quarto nível dessa coluna não eram consideradas como uma zona de risco pelo projeto da plataforma, e assim não houve nenhuma contenção, nenhum projeto que contivesse os gases em um possível vazamento. Após a explosão, que se ouviu na plataforma inteira, uma equipe foi encarregada para a resposta da emergência e para fazer a inspeção do local, abriu-se a escotilha de acesso entre o terceiro e o quarto nível. Essa abertura não permitiu que pudesse ser feita nenhuma inspeção, pois havia uma névoa branca no interior da coluna, porém permitiu que houvesse o vazamento ainda mais intenso do gás para os convéses superiores pelo interior da coluna. E esse vazamento do gás fez com que ocorresse uma segunda explosão com intensidade muito maior que a primeira. E essa explosão foi justamente provocada pela ignição do gás natural que havia subido pela coluna. A explosão ocorreu, a explosão do gás ocorreu quando o gás chegou até o convés do tanque top e do segundo convés, e deixou 11 vítimas justamente da equipe que fazia o atendimento à emergência. Como resultados também, grandes danos materiais em diversas áreas dos convéses foram ocasionadas e iniciou-se um processo de alagamento contínuo e perda total da estabilidade da plataforma. Durante esse período de alagamento, a 1h44, iniciou-se um processo de evacuação de 138 pessoas, que eram justamente pessoas que não precisavam ficar ali para as ações de emergência. E durante esse período, várias novas tentativas foram realizadas para nivelar a plataforma. Porém, quando percebeu-se que isso não seria possível, às 6h03 foi realizada a evacuação total da plataforma. Ainda após isso, diversas tentativas de salvamento ocorreram, injeções de nitrogênio, ar comprimido e outras técnicas foram utilizadas, inclusive por empresas internacionais que foram contratadas pela Petrobras. Porém, em certo momento, a plataforma já atingia 30 graus de inclinação e no dia 20 de março, às 2h45 da manhã, houve a desistência total do processo e a utilização de explosivos e cortes das amarras que seguravam a plataforma, que ancoravam a plataforma, para que ela tivesse a sua submersão total. Então, como resultado dessa tragédia, foi uma grande repercussão internacional, justamente por ser uma das maiores plataformas da época e por ter deixado 11 vítimas. A fragilização da imagem da Petrobras, ali na época, em 2001. E calculou-se, então, que houve também um desastre ambiental, o vazamento de 1.200 metros cúbicos de óleo diesel e 350 metros cúbicos de petróleo bruto, que eram armazenados no interior dessa plataforma. E no ano passado completou 20 anos do acidente, então diversas reportagens foram feitas relembrando as vítimas e relembrando as negligências que ocorreram. E muito por conta desse acidente, diversas novas regulamentações e mudanças foram exigidas das petroleiras. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as inovações na produção petrolífera. Depois do acidente na plataforma P36, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela sugeriu algumas recomendações para a produção de petróleo no Brasil, sendo que esses itens eles não são obrigatórios, mas é altamente recomendável que eles sejam seguidos. Então, o primeiro dele é o aprimoramento do sistema de gestão operacional, que visa a revisão e aplicação do sistema de gestão de modo a assegurar estrita observância de procedimentos regulamentares e também as normas técnicas para que não ocorram acidentes,
a revisão de critérios de projeto, que busca efetuar a revisão de regras e procedimentos aplicáveis a projetos, de forma a assegurar a proteção intrínseca de sistemas e componentes críticos de unidades marítimas, principalmente os sistemas vitais das plataformas de petróleo. A classificação de áreas de risco, que visa estabelecer critérios adicionais para a aplicação simultânea de normas relativas à classificação de zonas de risco. Esse item diz respeito principalmente àquelas áreas das plataformas que são mais sujeitas à ocorrência de acidentes. Ações simultâneas de comissionamento, manutenção e operação, que visam estabelecer critérios para identificar limites para atividades de comissionamento concomitantes com a operação e manutenção de unidades marítimas. Esse item ele visa principalmente a realização de manutenções periódicas para que os problemas sejam previamente detectados e resolvidos, evitando assim a ocorrência de fatalidades. Nós temos também o dimensionamento e capacitação de pessoal, que busca reavaliar o dimensionamento e a qualificação das equipes de operação e manutenção de unidades marítimas, bem como daquelas responsáveis pela resposta a emergências de grande risco. Então, esse item diz respeito principalmente à capacitação e treinamento do pessoal, dos operários, principalmente com relação às situações de emergência. O gerenciamento de projetos de conversão de unidades, que busca implementar regras e procedimentos para compatibilizar sistemas originais e as alterações de projeto de modo a garantir a segurança operacional e a proteção ambiental. Então, nesse item a gente pode ver o quão importante é compatibilizar os sistemas para que não ocorram falhas de logística e falhas de projeto, evitando assim também a ocorrência de acidentes. Nós temos também o Código Internacional de Gerenciamento de Segurança, que visa avaliar a conveniência de antecipar a adoção do Código Internacional de Gerenciamento de Segurança, aprovado pela Resolução A741 da Organização Marítima Internacional para Unidades Marítimas. Essa resolução ela visa estabelecer os critérios para a segurança no mar, prevenção de injúria humana ou perda de vida e evitar dano ao meio ambiente e à propriedade. Temos também a resposta a emergências de grande risco, que visa a elaboração de planos de emergência e implementação de esquema de resposta a situações que envolvam grande risco, a salvaguarda de vidas humanas, segurança da navegação, proteção ambiental e propriedade. E por fim, após o ocorrido do acidente, a Petrobras anunciou a instalação de caixa preta em todas as plataformas de extração do petróleo do Brasil, para que seja evitada a perda de informações em caso de naufrágio da plataforma, como dados sobre a temperatura, pressão, corrosão de tubulações e compressão de gás, dentre outros, e a não utilização de bombas com múltiplas funções, principalmente depois do acidente ocorrido na plataforma P-36. E por fim, as principais causas do acidente estão relacionadas com falhas de projeto, falta de capacitação dos operários, falhas de logística e treinamento para situações de emergência. Então a gente pode observar que não foi apenas um fator que ocasionou o acidente, mas sim a soma de todos esses fatores que já vinham ocorrendo há um bom tempo e acabaram culminando na triste fatalidade.